Olá, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, tudo em paz, meus caros alunos? Estamos aqui para mais essa aula de matemática, revisão, continuidade daquele assunto que nós iniciamos na última aula sobre medidas. E nessa aula nós queremos reforçar e fortalecer aquilo que nós temos aprendido. Então vamos para a aula. Medidas, sexto ano 2. Vamos lá, eu vou passar praticamente vocês viram na última aula isso aqui. As unidades de medida e comprimento surgem para suprir a necessidade do ser humano de medir vários tipos de distâncias. Então eu passei isso para vocês na última aula e estou revisando aqui. Usei como exemplo, né? Exemplificando aqui sobre uma régua, que está um exemplo de régua de 5 centímetros, de 20 centímetros, né? Aí a divisão dela por de 4 aí outra medida. Então eu passei para vocês, né? Que essa régua, por exemplo, aqui nós temos ela no total de 20 centímetros, aí dividir ela em 4 e aqui já dividir em valores menores, que seria 2,5 a distância de um para o outro aqui. Então isso é medida de tamanho e distância, né? E aqui eu dei alguns exemplos de medidas, né? Balanças de precisão. Essa é uma balança que é usada em mercadinhos. Então hoje você ainda encontra dessas balanças em alguns mercadinhos mais antigos. Temos também outros objetos de medida, né? A fita métrica, né? Para medir ombro, cintura. Isso é usado por costureiras para tirar as medidas de pessoas quando vão fazer sua roupa. Aí temos aqui uma balança de precisão para você vai fazer algum um tipo de bolo, de pastel, você mede a quantidade de massa ou a quantidade de óleo que vai colocar dentro do bolo, pastel. Aqui nós temos outra balança antiga, né? Então são ferramentas, são instrumentos de medidas. E dentro está o surgimento do sistema métrico decimal. Você já reparou com muitas vezes nós usamos o nosso corpo como unidade de medida e comprimento. E dessas unidades de medidas e comprimento nós temos alguns exemplos, né? Polegada, né? A gente usando a polegada, e a polegada ela está presente, aluno, nas TVs, né? Nas TVs Smart TV, a LED, são o exemplo mais claro dessa unidade de medida, que é uma unidade de medida bastante antiga. A polegada. A polegada ela tem como proximidade do seu tamanho 2,54 centímetros. Essa é a indicação da polegada, que o valor mais aproximado. E sim, também nós temos o pé, que muitas vezes você não tem uma fita métrica que vai medir algum terreno, e muitas vezes nós medimos pela passada, né? E geralmente o tamanho do pé dá 34,48 centímetros, uma medida aproximada, né? Que era usada e ainda é usado, né? Algumas pessoas ainda usam essa medida quando não tem a fita métrica. E uma das medidas mais comuns que ainda são usadas com bastante frequência, principalmente no futebol americano, é a medida de jada, né? Que a medida de jada era quase aproxima-se de um tamanho do metro, né? Que é 91,44 centímetros. São medidas que foram desenvolvidas, que você está vendo, meu querido aluno, que ela está pegando no nariz. Se você for fazer uma especificação, você vai entender que ela também, se você colocar na altura
do seu peitoral, no meio do peitoral, você vai ver que vai dar a mesma medida. Então, se a gente fosse falar de uma forma arredondada, a gente poderia dizer que ela seria praticamente 92 centímetros, né? Isso mais a medida mais próxima, 91,44 centímetros. Essas são algumas especificações de medidas. E nós temos aqui alguns exemplos, né, de tubo, TV de LED ou Smart TV, que Smart TV são medidas em polegadas, né? Você vai comprar uma televisão de 55 polegadas, então 32 polegadas, então são as medidas que são usadas para esse tipo de aparelho. Também aqui temos os tubos de PVC, geralmente são diâmetros, né? Um quarto, né? Assim são as medidas que são usadas para esse tipo de utensílio. E prosseguindo, nós vamos ver aqui, ó, comprimento no sistema métrico decimal. Para medir comprimentos, a unidade fundamental do sistema métrico decimal é o metro. Então, o metro, como a gente falou na aula anterior, que o metro é o principal, digamos que é a mãe de todos eles, né? É a mãe, é a matriz de todos eles, cujo símbolo, meus queridos, é M. Então, toda vez que você vê um exemplo, né, 2M, né, ou 200M, quer dizer 200 metros ou 2 metros, certo? Então, a mãe, a matriz seria metros, e as outras seria a subdivisão do que é o metro, ok? E aqui nós temos uma exemplificação bem clara, né? Partindo do metro, né, que eu falei que é a especificação que a gente usa, uma matriz, e partindo dessa unidade fundamental, o metro, obtemos os seus múltiplos. Um decâmetro, né, é 10 metros, que é representado pelo Dan, podemos dizer assim. Hectômetro, né, que é representado pelo HM, 100 metros. E 1 quilômetro é representado por km, que nós temos 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Quando você diz eu andei 1000 metros, eu estou dizendo que eu andei 1 quilômetro. E dentro dessa parte aqui que nós falamos, que essa é a parte maior, como nós temos, vamos dar um exemplo, ela está do lado esquerdo da tabela, só um exemplo, né? E essa outra parte, que é a subdivisão menor de metro, nós temos o decímetro, né? Que é a 10ª parte de 1 metro, ou seja, decímetro a 10ª parte de 1 metro, ou seja, né, eu tenho 9 e essa 10ª parte seria o decímetro. O centímetro é a 100ª parte de 1 metro. O próprio nome já está dizendo 100, né? O valor centímetro é a 100ª parte de 1 metro. E o milímetro é a 1000ª parte de 1 metro. Então, e é representada dessa forma aqui. Aí você poderia perguntar por que, Ramiro? Aí você vai observar que o 10 ele tem 2 algarismos. E quando você vai representar na parte do decímetro, como tem 2 algarismos, você bota, inverte, muda a ordem, né? Como você pode ver aqui, a ordem foi mudada. O 1 que de 10 que era na frente foi para lá e você dividiu com uma vírgula. Um centímetro, da mesma forma. Você tem em 100 você tem 3 algarismos. Você vai inverter, né? E a partir do primeiro zero você já bota a vírgula. Assim seria a representação. E aqui também no milímetro, da mesma forma que eu estou explicando, passou o primeiro zero, colocou a vírgula e como se estivesse escrevendo 1000 ao contrário, certo? Pessoal, e aqui tem uma exemplificação muito clara do que nós estamos falando, né? Da questão da medida.
Quando você pegar aqui da parte do zero até um, nós temos 1 centímetro, né? Aí temos milímetros, né? Aqui então seria a especificação mais simples daquela representação que a gente falou. Vamos continuar aqui. E aqui, pessoal, a tabela, então nós falamos, ó, o metro aqui na divisão e a separação do que a gente falou, né? Aqui a unidade maior, a nossa esquerda, quando você, a nossa esquerda aqui, na unidade maior, né? E a unidade menor do lado direito. Então, essa seria a representação mais simples do que nós estamos falando. Metro no centro, que é a divisão, que eu disse, matriz, a mãe, e as outras divisões especificando isso. Tornando prático, pessoal, para a gente fazer as conversões, né, das medidas de comprimento do sistema métrico decimal. Não é difícil. Aqui embaixo a gente temos um exemplo, né, bem clássico, né, 1 quilômetro, né, a gente para transformar em metros, como eu faria, eu colocaria 1 quilômetro, você já sabe que equivale a 1.000 metros. 2 quilômetros você já sabe que equivale a 2.000 metros. 3 quilômetros equivale a 3.000 metros. Então, e outra forma para converter isso de forma prática, a gente usaríamos a questão de multiplicar por 1.000. Como você já sabe que 1.000 metros equivale a 1 quilômetro, você multiplicaria, certo? Fazia a multiplicação e você chegaria ao valor de transformar, né, a questão de quilômetros em metros, ok? Isso é simples. Você faria a multiplicação, como a gente tem falado, e faria e multiplicava, como eu expliquei anteriormente. Vamos dar um exemplo. Você fazia botaria o valor de 1 vezes 1.000 ou 2.000, dependendo da pergunta, da questão, certo? Que estaria no momento sendo analisada. Vamos para outra questão. E aqui, pessoal, nós temos um exemplo bem clássico. Nós temos aqui como fazer o cálculo dessa abaixo, né? Como fazemos esse cálculo abaixo. E aqui eu fiz uma misturada, pessoal. Nós temos já as unidades aqui definidas e também aqui para transformar em metros. Nós temos 1,5 km e a gente como fazer isso, transformar em metros. Eu expliquei que eu posso multiplicar ou pela própria lógica a gente pode entender que aqui você já pode fazer direto, que seria 1.500 metros, né? 1 quilômetro, meio quilômetro, 500. E aqui 2 quilômetros, então QM, né? Então, pessoal, a gente já pode ter que seria dessa forma a transformação e somaria, aqui você não multiplicaria, você somaria as áreas dessa zona, dessa chácara desse camarada aqui e nós teríamos 5.000 metros, né? 5.000 metros de área, né? 5.000 metros de área para ser cercada, por exemplo. Então, bastante simples quando você pegar dessa parte aqui para transformar em metros, você ou usa a lógica ou você tiver com dúvida, você faz a multiplicação. Ok? Então, isso é das nossas aulas de matemática hoje, revisando. Estou passando um vídeo explicativo para que o conhecimento possa fixar
de forma simples e objetiva. Vamos lá, pessoal, vamos já, o retorno da aula, nós estamos prestes a fechar o ano, né? Dia 18 de dezembro, nós estaremos encerrando o ano letivo e você pode perguntar como seria avaliado, né, no retorno das atividades. No que você vai retornando as atividades, automaticamente você está sendo avaliado e está computando os pontos para o próximo ano. Se você deixa de fazer e não está respondendo, não tem como computar pontos seus, certo? Então vamos dar esse retorno, esse feedback e grande abraço e que Deus nos abençoe.